Os oceanos. Essa massa de água salgada que a gente percebe quando vai à praia. É muito gostoso, né? Ir ao mar, se banhar, se divertir. Mas o que são os oceanos? Essa grande quantidade líquida de sal que perfaz mais de 70% do nosso planeta. Os grandes oceanos que no Brasil, aqui no Maranhão, em São Luís, em todo o Brasil, e toda essa costa da África, da costa das Américas, da Europa, está no grande Oceano Atlântico. Mas nós temos outros grandes oceanos também. Nós temos o Oceano Pacífico, o maior deles, nós temos o Oceano Índico, mas também temos o Oceano Ártico, os oceanos do Sul, que cabe a Antártica, enfim, grandes oceanos que têm um fundo que quando a gente percebe quando vai à praia, percebe que o fundo dos oceanos, que o fundo do mar, tem várias texturas. É areia, é lama, tem pedras, tem rochas, tem cascalho coberto de conchas. Isso mostra que os nossos oceanos têm uma quantidade muito diversificada de topografias, ou seja, formas de texturas de fundo de mar. A outra coisa interessante é que os nossos oceanos se movem, estão em constante movimento. Uma das formas da gente perceber o movimento dos oceanos é quando a gente vê as marés que entram e que saem todos os dias, e também as ondas que chegam e que vão. E muitas vezes a gente percebe, quando sai de barco ou de canoa, as correntes que costumam tentar levar a canoa, mesmo quando a gente tenta se manter parado. Bom, além desses movimentos interessantíssimos dos oceanos, nós percebemos também que há uma interface, uma relação muito interessante entre o ar e o mar, né? Logo de cara a gente percebe que os ventos ajudam a formar essas ondas, não é? E que também, quando está muito quente, o oceano evapora e faz uma grande quantidade de nuvens, e que essas nuvens vão chover, não só no próprio mar, mas vão chover também na terra, vão chover sobre as nossas casas, vão chover sobre as florestas, e aí os rios que vão se encher voltam a desaguar no mar. Quando desaguam no mar, trazem ainda as lamas, as areias, e trazem também uma quantidade de sais que ajudam a carregar o sal das águas salgadas dos nossos mares. Mas o oceano também tem vida. O oceano não é apenas essa grande massa de água salgada em movimento e cheia de texturas, mas tem uma quantidade de vida muito importante. Uma das vidas mais importantes que nós conhecemos somos nós mesmos, que habitamos os mares, habitamos as costas em relação com os oceanos desde antes da pré-história, desde antes daquilo que nós conseguimos lembrar de andar de barco. Nós percebemos isso quando nós estudamos a história das cavernas e nós vamos encontrar ali os registros da presença de que houve a humanidade em relação com o mar. Quando nós vamos cavar lugares longínquos do mar e já percebemos que o mar chegou até ali e nós temos registro da presença do homem naquele lugar. Então o mar sempre foi importante, a presença dos oceanos sempre foi importante para as pessoas. E o mais importante ainda é que este mar, os oceanos, é importante para os seres humanos até hoje. E não é importante apenas porque os seres humanos precisam dos mares, mas porque os seres humanos precisam de outros seres vivos presentes no mar. Há uma grande quantidade de formas de vida presentes nos mares. E essas formas de vida já estavam aqui antes mesmo dos seres humanos aparecerem.
Essas formas de vida são formas vegetais, são plantas e são formas animais. Entre as formas vegetais, nós podemos dizer as algas. As algas, elas existem há muitos e muitos milhões de anos e elas são de fundamental importância para os seres humanos. Uma grande quantidade de comunidades, de populações, usam as algas tradicionalmente e hoje comercialmente. Todos os comércios do mundo hoje exportam e utilizam algas. No Brasil, nós já importamos algas das culturas orientais, japoneses, chineses. Quando a gente chega no supermercado ou nos restaurantes de japoneses, nós vamos encontrar as algas sendo servidas ali no sushi e em outros pratos, né? Como a alga nori. A alga nori é uma alga muito consumida e é uma alga dos oceanos, que é produzida naturalmente nos oceanos. Hoje é bastante cultivada também pelos seres humanos, porque passou a ser um recurso natural muito desejável. Assim como a nori, existem várias outras algas que servem de alimentos, mas também servem para a indústria dos cosméticos. Servem para cremes, servem para shampoos, servem para uma quantidade muito grande de usos. Usos medicinais também, base de remédios, base de pastas de dentes, a base de sorvetes também. Uma grande quantidade de cremes e de gelatinas são formadas para produzir a base do nosso sorvete, que a indústria mundial utiliza. Bom, isso a gente está falando de algas, mas se a gente for falar de plantas, a gente vai falar de manguezais. E a importância dos manguezais no mundo é enorme, porque nós vamos ter ali a presença dos grandes berçários, de tudo que a gente precisa na zona costeira dos países dos continentes tropicais. Nós vamos ter a presença das ostras, a presença dos camarões, dos sururus, a presença de vários peixes que se desenvolvem ali, a presença desses peixes que desovam ali, outras espécies que produzem abrigo, que conseguem se refugiar de predadores, né? Inclusive, nós vamos falar de algumas espécies ameaçadas de extinção, como o peixe-boi, né? Como outras espécies que estão hoje procurando essas áreas para se refugiar da extinção. Então, se a gente for falar de manguezais, nós vamos falar também dos seres humanos que, tradicionalmente, também há milhares de anos, ocupam as áreas onde tem manguezais, na África, na Ásia e no continente brasileiro também. E essas comunidades usam tradicionalmente os manguezais. E hoje nós temos a utilização dos caranguejos, por exemplo, como uma iguaria muito fina e muito importante, que deixou de ser apenas um uso tradicional para chegar não só nos quiosques, mas nos restaurantes mais finos, nos hotéis. Existe carne de caranguejo enlatada chegando na Europa, porque na Europa não tem mangue. Mas quem não gosta de um caranguejo? Quem não gosta de uma carne caranguejo? Qual o chefe que não quer servir no seu restaurante 5 estrelas um bom prato? A base de caranguejo e de frutos do mar que tem no manguezal. Então, nós vamos ver que hoje, em todo o mundo globalizado, os frutos do mar, os frutos dos oceanos, né, são servidos, não importa em que continente estejamos, atravessamos pelos oceanos, pelas navegações, todos os recursos, todos os alimentos, todos os bens e serviços que nós chamamos dos ecossistemas. Podem ser os recifes de coral, importantíssimos, podem ser os manguezais, podem ser as praias tão gostosas. Quem não gosta de ir para um lazer? O serviço ecossistêmico de ter lazer, de passear, de poder ir à praia e não ter que pagar para ir à praia. Poder sentar ali, levar o seu lanche, ou se quiser comprar um lanche no quiosque,
e poder passar o seu fim de semana com a família, ou então ir à praia, como muitas comunidades tradicionais, muitas comunidades religiosas e espirituais, como as comunidades de matriz africana, que têm no mar, né, várias entidades importantes na sua cultura milenar. E não só as comunidades de matriz africana, mas nós vamos ter também os hindus, os budistas, que tem, e também na mitologia grega, né, que nós vamos ter Poseidon, nós vamos ter outros elementos, nós vamos ter na matriz africana a Iemanjá. Enfim, nós temos vários elementos importantes que também têm uma... na região do Pacífico Sul, até hoje, são cultuadas várias entidades importantes dentro dos oceanos e dos mares. Então, é cultura, é espiritualidade, reverenciar o mar, né? E também é educativo. Quantos de nós aprendemos com o mar? E quantos professores levam as crianças ou pesquisadores levam seus alunos para o mar, para os oceanos, para mostrar, para aprender e, através desse aprendizado, para produzir mais conhecimento, para produzir mais tecnologias, para produzir mais medicina, para produzir... Hoje, nós sabemos, os medicamentos mais importantes hoje no tratamento da síndrome da AIDS, do HIV, né, foram extraídos originalmente, o princípio ativo, de recifes de coral. Então, essa importância toda também vai chegar num ponto em que, infelizmente, nós temos que tocar. Nós estamos tirando em excesso o que é bom e devolvendo para os oceanos o que é ruim. Que nós estamos jogando lixo, nós estamos jogando esgotos, nós estamos jogando efluentes de indústria, nós estamos construindo e aterrando praias, desmatando mangues, aterrando as lamas dos mangues para construir, colocar ocupações humanas em cima. Então, esses sistemas, esses ecossistemas que são tão importantes para os nos nossos oceanos, lá no meio dos oceanos, nós estamos usando cada vez mais apetrechos de pesca, como redes enormes, com malhas inadequadas, que retiram, matam pequenos peixes que não vão ter nunca a chance de chegar a ser peixes adultos e de reproduzir. Então, isso está diminuindo cada vez mais a capacidade de a gente ter peixes para o amanhã, para o depois da manhã e, principalmente, para os nossos filhos, para os nossos netos. E, com toda essa poluição, com a falta de peixes, está gerando uma incapacidade dos mares conseguirem se renovar e está gerando falta de comida, está gerando aumento do preço dos alimentos. Então, isso é um problema muito grande. Por quê? Porque nós tiramos com muito mais rapidez do que os oceanos podem nos fornecer e não devolvemos a eles, os mares e oceanos, nada que eles possam aproveitar de bom para se recuperar. Ao contrário, o que nós damos de volta para eles é apenas contaminação, poluição, o que faz com que eles sejam mais ainda incapazes de se recuperar sozinhos. A gente tem que unir os nossos esforços por nossos oceanos para que eles sejam capazes de se recuperar. Então, nós chegamos num ponto hoje em que nós falamos dos serviços ecossistemas, ou seja, dos serviços que nós utilizamos dos nossos oceanos e mares, e nós chegamos num momento em que a nossa sociedade fala muito do que é a liberdade de termos escolhas, a liberdade das nossas ações. Mas exatamente o que é isso? Que as pessoas chamam aí de livre-arbítrio, né? Ter liberdade. Eu sou um indivíduo
que eu tenho liberdade das minhas escolhas e eu tenho a liberdade das minhas ações. Mas a gente tem que entender da onde vem essa liberdade. A nossa liberdade das nossas escolhas e das nossas ações, ela está em cima de uma pirâmide, ela está em cima de uma estrutura que está construída na base de todo esse elemento vivo, que a gente chama de biodiversidade, né? Ela está na base de todos esses serviços que os oceanos prestam para nós, que são os serviços de produção de alimento, que são os serviços de produção do oxigênio que nós respiramos através das algas, dos manguezais, estão nesses serviços de conseguir segurar a poluição por um certo tempo, estão nesses serviços culturais, estão nesses serviços medicinais. Então, na medida em que nosso livre-arbítrio, ou seja, que nossas escolhas e nossas ações destroem a base, vão destruindo a base cada vez mais, né? Ou seja, a nossa base não tem mais condições de dar para nós um pouco mais de oxigênio, um pouco mais de alimentos. Os alimentos vão se reduzindo, não só em quantidade, mas nas espécies. Não pode ter mais camarão, o caranguejo vai acabando. As algas, que eram 5, 6 espécies, só tem uma. Na medida em que nossa liberdade de escolha e nossa liberdade de ação vai diminuindo a capacidade dos oceanos se recuperarem, chegará um momento em que nós não teremos mais escolha nenhuma. Só teremos um caminho a percorrer. Então, a nossa liberdade de escolha hoje tem que ser pensada para manter a base. Nós temos que fazer boas escolhas, nós temos que fazer boas ações para fazer assim, bom, a minha escolha tem que ser aquela em que todos nós possamos comer, continuar comendo. As minhas escolhas têm que ser aquelas para que todos nós possamos continuar a ter mares limpos. As minhas escolhas têm que ser aquela para que todos nós possamos continuar a respirar ares puros. As minhas escolhas têm que ser aquelas para que todos nós possamos ter ainda uma população saudável, não só de seres humanos, mas de todas as espécies, porque a gente precisa dos medicamentos, a gente precisa da ajuda de todos, a gente precisa dos materiais minerais, a gente precisa dos ventos, da chuva, da água doce que a gente bebe. Porque se eu não fizer essas escolhas com todo mundo, não terá água doce, não terá alimentos, não terá remédios, não terá mais escolha nenhuma. Precisamos unir os nossos esforços para os nossos oceanos.